olhando a Bíblia ali, que são vários livros, né, dentro da Bíblia, esse último de João, ele encerra e fala sobre o futuro. Sim, fala sobre um futuro. Perfeito. Ele fala sobre um futuro, sobre uma nova era, sobre uma era de renovação. E essa nova era que as pessoas pensaram, pelo menos no começo do século, nos primeiros anos, que aquilo ia acontecer em algum momento. Então as pessoas ficaram naquela expectativa. Mas nunca se deram tempo de que isso ocorreria num determinado período de tempo. Porque nós somos espíritos imortais. Nós estamos, provavelmente, desde aquela época, nós estamos circulando por este planeta. Então isso vem acontecendo ao longo de todo esse tempo. Que agora nós temos a certeza, eu lembro que nós falamos um pouco aqui sobre uma nova era, alguns meses atrás, onde essa nova era já estava chegando. E o Apocalipse ele vem justamente anunciar esse novo céu e essa nova terra. Tá? Então é basicamente isso. E o livro ele foi escrito por, Ele foi escrito por João. E ele foi escrito por João na ilha de Patmos. Então, ele foi escrito nos anos entre 75 e 95, mais ou menos, depois de Cristo. Não foi escrito logo imediato, né? Então, ele foi escrito por João. João já estava na ilha de Patmos. A mãe de Jesus já tinha falecido. Então, ele foi para lá para poder escrever, para poder passar, e começou a escrever o Apocalipse. E João recebeu essa mensagem através da mediunidade, da clareaudiência, da vidência, do desdobramento. E nós vamos ver como que João relata tudo isso e como que garante e mostra para a gente como ele fez tudo isso. Então, a linguagem usada no livro Apocalipse, ela é toda uma linguagem simbólica, utilizando assim de quadras que eles chamam de quadras etéreas. Então, essas quadras etéreas, segundo, eu trouxe até uma definição melhor, que ele diz o seguinte, que essas quadras etéreas traz um sentido poético e figurado, para poder ir mostrando e concatenando algumas coisas para que a pessoa possa, ao longo do tempo, independente do grau de conhecimento, entendimento, esclarecimento, desenvolvimento moral, espiritual e tudo, que ele possa entender de uma forma plena. E hoje em dia, com o advento do Espiritismo, nós conseguimos entender um pouco mais sobre isso. Até porque nós saímos daquela caixinha, nós não passamos mais olhando dentro do ipsis literis. Nós começamos a olhar de uma forma mais holística e nós conseguimos ver aquilo que está totalmente fora. E essa aqui é a maravilha do Apocalipse. Então, aquele que vai estudar o Apocalipse, não adianta ele vir com aquele ímpeto de uma análise literal. Não. E nós vamos ver algumas. Eu selecionei algumas desses eventos que acontecem, e a gente vai ver à luz do Espiritismo, saindo um pouco, vendo de uma forma mais holística, nós vamos ver todo esse conteúdo e como que isso se adequa ou se adequou ao longo dos tempos, e como que isso se adequa agora e mostra para a gente de uma forma mais enfática do que de tudo que está acontecendo. Então, o livro traz como conteúdo profecias e fatos passados, né? Passados, atuais e que virão. Ele trata basicamente de tudo isso dentro do seu contexto. João era filho de Salomé e Zebedeu, né? Então, João era, na verdade, tem alguns registros de Miramês no seu livro, que ele conta que João era uma reencarnação de Samuel, um profeta muito mais antigo e bem antes da vinda do Cristo para cá. E dentre os discípulos do Cristo, João foi o mais amado, né? Nós sabemos disso, nós temos todo esse conhecimento de que ele foi o mais amado. E Pedro teve a oportunidade de conviver muito com Jesus. Então ele viu curas fantásticas, ele viu ensinamentos maravilhosos, e João esteve com Jesus nos momentos mais difíceis de Jesus e também mais maravilhosos. Ele esteve junto com Cristo lá no Getsemane, onde Jesus praticamente vertia lágrimas e chorava. E ele teve também no Monte Tabor, quando o Cristo ficou translúcido e encontrando... Enfim, foram várias curas. Então, ele sempre esteve muito próximo do Cristo. E João, então, quando ele subiu ao Calvário no momento da crucificação do Cristo, o Cristo, então, deu a João a guarda da sua mãe, né? Ele confiou a João a sua mãe. E João, então, acompanhou Maria até o seu desencarne. E depois do seu desencarne, então, João começou a ser como uma espécie de um andarilho.
Ele andava pelas coisas, pregando, falando do Evangelho. E depois de um certo tempo, por ordem de Roma, e já do convertido de Damasco, né, Paulo de Tarso, ele foi condenado a ficar em exílio e preso na ilha de Patmos. Mas foi para a ilha de Patmos em função de um pedido de Paulo de Tarso, na época, que ele já era convertido, mas ele ainda tinha muita influência em Roma, apesar dele ficar preso e tudo. Então João foi para a ilha de Patmos. E lá, então, ele começou a trabalhar, sendo como se fosse uma espécie de andarilho, né? E João foi obediente, não resistiu e ficou na ilha de Patmos, onde ele teve a oportunidade também de começar também a refletir um pouco mais. E Patmos era uma ilha muito pequena, não tinha nada, não tinha vegetação, não tinha rios, não tinha nada, era um lugar extremamente assim, estéril, né? E quase todos os soldados que viviam ali na coisa não tinham muito o que fazer. E João também, como era uma pessoa muito comunicativa, ele falava do Evangelho, ele falava dos eventos de Cristo, e praticamente todos os soldados da ilha se converteram ao cristianismo em função de João. E era comum todos os soldados chamarem João de pai. Chamaram ele de Pai João, Pai João, Pai João. Então sempre ficou assim. E certa feita, também conta no livro de Miramês, que andando pela ilha e acompanhado de 2 soldados, que ele sempre andava acompanhado de 2 soldados ou mais. E tinha, às vezes, mais soldados que queriam ouvir as histórias de João. Estavam sendo vigiados, mas na verdade se beneficiando da companhia, né? Da companhia e dos ensinamentos que João trazia para eles. Então, certa vez, acompanhando 2 soldados, então João começou quase que naturalmente conversando com outros apóstolos que tinham sido sacrificados antes. Lembro que praticamente todos os apóstolos foram sacrificados. Uns morreram naquela cruz invertida, outros foram decapitados, enfim. E os soldados viam, não achavam estranho ele conversando, e relatos que ele até certa vez conversando com Jesus mesmo, também na ilha de Patmos. De uma certa forma, como se estivesse sendo preparado espiritualmente, para poder começar a trazer tudo isso. Trazida até nós, pelo livro do Apocalipse, se divide em 3 partes. Em 3 partes bastante interessantes. Eles estão aqui em 3 partes, que se divide o seguinte, visando facilitar então o seu entendimento, o conhecimento. E ele traz como caráter, né, como caráter da mensagem, a ordem que ele chama de a ordem cósmica, uma vez que é relativa a todo o planeta. Não restrito só a uma civilização, a um local ou alguma coisa. Ele traz a revelação do planeta todo. E nesses capítulos que vão de 1 até 7, ele abrange a maior parte do período de tempo e divide-se em 3 partes. Os capítulos que vão de 1 a 7. E essa primeira parte é dada como sendo assim, as instruções para as igrejas. É a primeira recomendação, que nós vamos depois ver como que ele recebeu essa recomendação. E ele recebe essa instrução para escrever 7 cartas para 7 igrejas. E as igrejas para as quais ele escreve, a igreja de Éfeso, que tem como definição desejável. Esmírnia, que tem como definição perfume. Pérgamo, que tem como significado elevação. Tiatira, que tem significado de sacrifício, contrição. Tem a igreja de Sardes, que é cânticos de alegria. Filadélfia, amor fraternal. E Laodiceia, de povo de juízo. Então, são igrejas simbólicas. Então, quem quiser pegar o nome dessas 7 igrejas, dá um Google, vai ver lá, procura por Éfeso. Aí tem lá a definição, desejável. E assim, essas 7 igrejas. Elas não eram igrejas que funcionavam na época como um templo? Não, era assim... É uma simbologia. Era uma simbologia. Eram igrejas, por exemplo, porque tinha as igrejas daquela cidade de Éfeso. As igrejas que foram sendo fundadas por Paulo, foram fundadas por todos os evangelistas. Então, a igreja... Mas o nome Éfeso é que tem essa definição de desejável. Sim. Não a igreja em si, mas o nome da cidade. Então, nessas condições, essas cartas, aproveitando até um pouco da simbologia, ela tem mais ou menos o seguinte, ela tem o significado dessas religiões que são desejáveis, perfumadas, que elevam, que são sacrifícios e contrições, que são cânticos de alegria, amor fraternal e que resumem tudo num povo de juízo. Então, aí já começa todo o processo mais de simbologia também do Apocalipse, né? Então, essas cartas elas são dirigidas a essa igreja, mas com diversas recomendações.
onde não vale a pena agora aqui passar cada recomendação, mas quem quiser ler, vê que todas elas têm um objetivo das pessoas se unirem, melhorarem, se prepararem, se transformarem, né? Então são todas assim, sugestões com cunho moral. Com cunho moral. Sempre, né? O cunho moral e o processo maior que era de transformação. E essa transformação, de uma certa forma, é como se nós estivéssemos nos preparando para esse futuro que o Apocalipse nos traz como boa nova. Vieram alguns cavalos. Dentro do Apocalipse, ele começa a trazer alguns cavalos. Depois eu vou entrar mais efetivamente em todos esses. E isso aí são visões que ele tinha. Visões que ele teve. Aí ele já estava em desdobramento. Já estava em desdobramento, já estava registrando, mas vamos ver que isso não demorou alguns segundos. Provavelmente deve ter demorado alguns dias, algumas semanas, provavelmente, né? Então ele trouxe alguma referência de alguns cavalos. Então ele trouxe o advento do cavalo branco, que hoje, se você olhar assim, com o cavalo branco, da paz, da renovação, de tudo isso, né? Então, que representa que representa um conhecimento importante, mas como se fosse a parte final de todo entendimento e conhecimento. Mas ele referencia também no Apocalipse o cavalo preto, trazendo como simbolismo a ganância, o egoísmo e o frio mercantilismo, que é ele comenta também um pouco sobre isso. E ele fala também da vinda de um cavalo vermelho, simbolizando todas as forças da vida física, as forças animalescas, como os instintos e as paixões. Ele fala bastante sobre isso. O amarelo simbolizando, aí que começa, né? O amarelo simbolizando as pestes, simbolizando as pestes, as feras da terra, a fome, o juízo e os reajustes que se dariam até o final que o final dos tempos fosse chegados. Então, e os capítulos que compõem essa segunda parte do livro, eles vão do capítulo do 17 até 19. E essa segunda parte, ela engloba o menor período de tempo. Então, esses tempos que são chegados, esses acontecimentos, se nós pegarmos, depois nós vamos ver a questão de ciclos e de ciclos de anos e séculos, nós vamos ver, e esse ciclo onde eu falo que os tempos chegados, foram justamente esses últimos 1950 anos, desde da crucificação do Cristo até agora. Foi um período de adormecimento, vamos dizer assim, né, de adormecimento. Então, esses tempos são relativos a uns, como é que se diz assim, foram dados como sendo de reinado da besta, que João chama, né? Como se fosse o tempo do reinado da besta, onde muita coisa aconteceu durante todos esses 1000 e tantos anos que nós estamos vivendo aqui, 1900 e poucos anos. Guerras santas, diversos crimes, massacres, perseguições, coisas terríveis, crimes, enfim, tudo isso nós vimos acontecer durante esse tempo. Esse reinado da besta seria o mal em si, que vem ganhando volume, ou muitas às vezes associam a uma única pessoa? Porque às vezes as pessoas falam, é Mussolini, é Hitler. Sempre que surge alguém que faz muito mal para a humanidade, eles personificam, né? Seria essa besta, seria uma personificação ou seria todo o mal de forma geral da humanidade? Olha, isso é uma pergunta fantástica. Eu, inclusive, já tive a oportunidade também de responder também de uma outra situação. O que acontece? Do mesmo jeito que nós temos todos os espíritos ainda que são bons, são espíritos que estão em transformação, o que acontece? Eles também se unem. Eles se unem pela afinidade. E eles se unem pela afinidade e normalmente seguem determinadas pessoas como se fosse uma espécie de um líder que os orienta, que os incentiva. E esse líder maior e principal, vamos dizer que seja o Cristo. Vamos pegar assim para a gente ter uma linha de raciocínio. Sim. E quando começou a eclosão de o renascimento, de todos aqueles espíritos ainda renitentes no mal, depois uma série de coisas, porque a reencarnação é uma coisa que é para todos, não é assim, você é bonzinho, você vai reencarnar. Não, você não é bonzinho, você vai ficar aqui. Então, esses mesmos malzinhos, eles também se afinizam, eles também se unem, também eles têm, eles também se organizam, né? Se organizam em tudo isso. E como existe a necessidade digamos assim, entre aspas, de uma luta entre o bem e o mal, porque onde é que você consegue se incentivar a melhorar cada vez mais? Quando você sente alguma pressão, alguma dor.
Nós falamos, acho que num outro podcast, nós falamos sobre o mal, sobre os acidentes, os cataclismas, onde nós vamos melhorando. Então, tudo isso é um processo muito, mas muito perfeito que foi redigido pelo Cristo, dizemos assim, para que todas essas pessoas pudessem começar a se desenvolver. E existia também a necessidade dos processos reencarnatórios para essas pessoas, para quê? Mesmo sendo ruins, mazinhas, né, como eu disse, sim, que elas tivessem a oportunidade também de, através da dor e do sofrimento, se despertarem também para o bem. Perfeito. Então, assim, não existe uma entidade, há um líder, isso, aquilo, outro. O que existe são grupos que vão crescendo e como se fosse assim, se burilando. Eles se unem, tanto espíritos bons como os maus. Quanto os maus. A afinidade é o que... E infelizmente o objetivo deles momentaneamente tem sido a vingança, o mal. Sim, a vingança, o mal, os instintos. Eu até, uma certa vez também, dando uma aula, eu falei para as pessoas, olha, é muito fácil a gente descobrir o que foi na vida passada. As pessoas assim, mas como, Alan? Eu falei, é muito simples. Olha para dentro de você e analisa com frieza as suas tendências. Se as suas tendências internas elas forem boas, de ações, de carinho, de evolução, de atender, de servir, de ajudar, de crescer, de se melhorar, ser bom, você vai ter a certeza do que você foi na vida passada, porque você traz essas tendências. Mas se as suas tendências elas forem, né, para o lado totalmente negativo, pela vingança, pelo mal, pelos impulsos do sexo, da droga, de tudo, enfim, de tudo. Os apegos em geral, né? Ganância, egoísmo, se os teus instintos te impulsionam para isso, você pode ver com clareza o que você pode ter sido na vida passada. Então, tudo isso é uma questão da gente, para quê? Para a gente começar a nos transformar. A seleção, como eu disse, dos justos e dos pacíficos, ela se daria em função de todo esse processo. Não é um chegar do dia, lá, vai chegar o dia do joio e do trigo, o Cristo vai ficar assim, você vai, você fica, você vai. Não, esse processo ele já está acontecendo já há muitos anos. Há muitos séculos que esses processos já estão acontecendo. E provavelmente muitos espíritos já retornaram aos seus planetas de origem, como, por exemplo, a gente já tem o conhecimento do Exilados de Capela. Nós não temos aquelas... Quantas civilizações antigas que nós tivemos aqui, que eles tinham determinados conhecimentos e ciência que nós não conhecíamos. O povo egípcio, os maias, os incas, e tão várias outras civilizações que trouxeram... As pessoas veem aí a questão do calendário maia, que era uma precisão que é muito maior do que aquelas que nós temos hoje. Então, todo esse processo foi passando... Então, são espíritos que passaram a reencarnar no planeta Terra e já não reencarnam mais aqui. Provavelmente nem reencarnem mais, como tem o objetivo de retornar aos seus planetas de origem, digamos assim, e muitos tomam a decisão de ficar aqui para continuar o processo e auxiliando. Sim. Sabe, foram grandes espíritos que vieram trazendo, e você pode ver que na época de 1915, 1920, começou um exponencial grande, nós estamos até hoje no último século, com desenvolvimento tecnológico de conhecimento de coisa extremamente altíssimo. Né? Nunca visto outra coisa. E o que é isso? São espíritos que estão renascendo, trazendo tudo isso, toda essa tecnologia para a gente. Isso tem uma razão de ser. Mas nós temos que descobrir e entender com o passar do tempo. Não é verdade? Porque na época de 1969, houve uma reunião crística, onde o Cristo teve uma reunião nas proximidades da Terra. Diz que a reunião foi feita no Sol. E eu era pequeno, minha avó falava para mim assim, porque o Cristo fez uma reunião no Sol. Eu falo assim, mas como é que pode fazer no Sol? Então, o Chico falou sobre isso. Então, onde foi postergado para o planeta um período de 50 anos a mais. E esses 50 anos já está vencendo agora, né? Nós já estamos venceu em 19, né? Em 19, né? A princípio. Mas como nunca é uma coisa exata, nós temos que pegar como sendo um período adicional. E, né? e isso daí acho que o Chico comenta no próprio Pinga Fogo, né? No Pinga Fogo ele fala sobre assim, isso. Que Jesus conseguiu esse período de 50 anos que a gente teria grandes avanços se a gente não entrasse numa guerra mundial, né, de extermínio geral, né? Extermínio geral, que nós teríamos então a continuidade, não mais um extermínio geral, mas teríamos a oportunidade de continuar o processo da entrada de uma forma mais tranquila na era de regeneração, digamos assim, né? Então,
E a terceira parte da mensagem do Apocalipse é justamente a parte da mensagem que vai dos capítulos de 20 a 22, com um número muito reduzido de capítulos, e compreende então a revelação dessa nova terra, desse novo céu, porque o João fala sobre o simbolismo, fala sobre as catástrofes, sobre os cataclismas, mas ele fala no final do novo céu e da nova terra, como sendo para nós, hoje que temos conhecimento do Espiritismo, como sendo a nova era, a era da regeneração. É aí que ele chama de Nova Jerusalém? Nova Jerusalém, exato. Aí que ele chama de Nova Jerusalém, porque na época era como se fosse assim, a cidade, como se fosse uma cidade renovada. Sim, né? sim. Que era aquele mundo de então, né? Então, isso implica então na construção de uma nova civilização. De uma nova era, de uma nova civilização, de espíritos, né, de corpos materiais menos suscetíveis aos desgastes, onde os processos reencarnatórios poderão ser maiores. Essa Nova Jerusalém, ela poderia ser no próprio planeta Terra, sim, com o avançar do tempo, ou também pode ser uma interpretação de um local no plano espiritual, um local celestial ou não? O que você pensa? Não, eu não acredito que seja um local assim restrito ao plano espiritual. O que eu acredito e tiro como conclusão de uma série de coisas também de estudo é o seguinte: quando a gente fala de uma Nova Jerusalém, é aquilo que eu disse, na época eles só conheciam Jerusalém como sendo a cidade luz, ou a cidade mais religiosa que existia. Ele não poderia ter falado naquele tempo assim, um mundo ditoso, um mundo avançado, não teria esse conhecimento. Não teria esse conhecimento. Então, o que nós podemos ter? Analogias, né? São as analogias, os simbolismos. Então, o que acontece? É um novo processo, uma nova era, de regeneração, onde nós vamos viver isentos de muitos males, de muitos espíritos ruins, e nós vamos começar a ter um processo de interação mas muito grande entre o plano espiritual e o plano material. É como se existisse uma espécie de uma simbiose, onde vai existir necessidade das reencarnações pelos processos normais de aperfeiçoamento, mas sem tanto sofrimento e tanta dor como nós vemos hoje, mas a interação entre os dois planos vai ser muito maior. No livro Cartas de uma Morta, a gente até já comentou sobre esse livro aqui em outros podcasts. A mãe do Chico Xavier diz que ela visita um mundo, não sei se é Marte, onde já não existia mais matéria. Então, e lá para eles esse contato do encarnado com o desencarnado é natural. É natural. É como se a mediunidade ali tivesse ficado de uma forma ostensiva e eles lidavam muito bem com naturalidade, né? Então, cada um um ajudando o outro, né? Cada um sempre um ajudando o outro. Hoje nós sabemos que nós temos um mentor, que nos ajuda, que nos acompanha. Nós não temos essa interação com ele, mas em algum momento nós vamos começar a ter mais essa interação. Hoje nós temos essa interação, mas surgem para nós como sendo inspirações, intuição, alguma coisa nesse sentido. Mas então, também nessa nova era, nós teremos feições mais angelicais, feições mais doces, feições melhores, sabe? Onde as pessoas vão se aperfeiçoando cada vez mais. Então, isso é muito bom. O divino, como eu disse, né, essa questão de ciclos, ele tem ciclos evoluídos, ciclos distintos que acontecem a cada 25 milhões de anos. Isso já é previsto, isso já é estudo, não estou dizendo que isso aqui aconteceu no Apocalipse, mas esses ciclos de vida na Terra eles acontecem a cada 25 milhões de anos. E dentro desses 25 milhões de anos, a cada 2.000 anos, 2.000 anos, não exatamente os 2.000, mas 2.000 pouco, 2.000 alguma coisa, acontece outros pequenos ciclos que vão se juntando a tudo isso. Então, por exemplo, é natural hoje a gente ter a certeza de que há milhões e milhões de anos atrás nós tivemos o quê? Todos aqueles dinossauros que viviam aqui no coisa, aconteceu um cataclisma que todos eles ficaram a profundidades de 2.000, 3.000, 10.000, 5.000 metros e viraram petróleo. Mas como que transformou tudo isso? Isso tudo aconteceu. Eles estavam aqui, até o processo depois criando uma condição no planeta para que a gente pudesse ver. Então, são esses grandes ciclos.
Então, nós estamos nesse momento agora, passando por um processo desses últimos 2.000 anos, desses 25 milhões de anos que tem esse ciclo de vida, que já é estudado, que já é conhecido como é que se diz? Pela ciência já é conhecido. Então, tudo ocorre rigorosamente controlado digamos assim, pelos artífices do nosso planeta, né? Então, de uma certa forma, agora o mundo precisa ser higienizado, digamos assim. Talvez não seja a melhor palavra, porque dá uma conotação ruim, mas ele precisa ser expurgado, ele precisa ser como é que se diz? Higienizado para que possa onde tem a separação do joio e do trigo. Isso, você pode até entender que seja isso mesmo. Tá? De uma forma bem lúdica, é isso mesmo. Onde então a gente entra num processo, né? Por exemplo, se você pegar... Então, esses últimos 1.800 anos, 1.900 anos, foi esse período onde muitos processos reencarnatórios começaram a acontecer. Então, por exemplo, se você pensar bem, há 1.000 anos atrás, nós tínhamos 330 milhões de habitantes no mundo. Há 1.000 anos. Hoje, o mês passado nós completamos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, onde é que estavam todos esses espíritos? Onde que eles estavam? Eles estavam gravitando sobre o planeta, eles estavam em processos de preparação, em processos rápidos de reencarnação. A gente sabe que há coisa de 2.000 e poucos anos, ou 1.000 e poucos anos, os processos reencarnatórios eram muito rápidos, porque a estimativa de vida dessas pessoas era em torno de 25, 26, 30 anos no máximo. Eles não passavam mais do que isso. Então, os processos reencarnatórios eram muito rápidos. Então, a oportunidade de muitos espíritos que estavam encarnados de reencarnar e acontecer era suficiente para eles. E começou, então, a haver a expectativa de aumento de vida. Hoje nós estamos com 80 anos. Provavelmente, na era de regeneração, existem estudos ou expectativas que se falam das pessoas viverem 150, 160. Já pensou um casal passando, como eram 100 anos de casado? Não sei, tem gente que não ia gostar. Que não ia ficar feliz, não né? Ia ficar feliz, né? Às vezes eu brinco com um amigo, alguém assim, né, de mais idade, bem conservado, né? Aí a pessoa fala assim, eu tenho 80 anos, tenho 80 e poucos anos. Eu falo, pô, nesse ritmo aí você vai até uns 130. E muitos falam assim, Deus me livre. A gente pode asseverar que essa questão de estar aparentando, né? Muitos mais crimes, tragédias, né? Essas questões de feminicídio, como você colocou, e tantas outras coisas que chocam, às vezes, no noticiário que a gente vê. Analisando dessa forma espiritual, da reencarnação, você acredita que no plano espiritual, nos umbrais mais próximos da Terra, está havendo assim uma última oportunidade para esses espíritos que estão ali há 500 anos no umbral sem reencarnar, aqueles mais grosseiros, animalizados, de estar tendo as suas últimas oportunidades na Terra, na reencarnação, e por isso que a gente vê tanto uma falta de educação, falta de ética, de moralidade, são os trabalhadores da última hora tendo a última chance de... digamos assim que chegou, como é que se diz? É o tempo chegado de todo esse expurgo. Perfeito. São as últimas oportunidades, porque a gente tem que entender também que mesmo aquela pessoa mais ruim, mais perversa, mais má, ela tem a centelha divina dentro dela. E ela tem que ter a oportunidade. E ela pode sofrer, ela pode sofrer alguma coisa, uma adversidade, e pode despertar. Então, daí a grandeza do próprio Cristo também, dessa oportunidade ser dada para todos. Mas, em algum momento, essas pessoas não poderão mais impedir que outros grupos maiores que estão começando a crescer, que possam continuar o seu desenvolvimento. Então, esse é como se fossem assim, os últimos momentos mesmo, desses últimos, até o aparecimento do novo céu e da nova terra, como João diz, né? Então, nós tivemos coisas no passado, nesses ciclos maiores, todo mundo fala sobre Atlântida, que submergiu, então esses movimentos cíclicos aconteceram. Se eu não me engano, a Atlântida, acho que a única coisa que restou de Atlântida hoje são aqueles morros aí lá das Ilhas dos Açores, que parece que ainda aparece um pouco. Algumas coisas as pessoas falam que seja sobre isso, né? Mas os símbolos, João descreveu, como eu disse, como ele viu. E os símbolos era uma forma que as pessoas usavam na época. Então, nós temos que entender que essa época, né, foi trazida assim, essa mensagem ela foi trazida através desses símbolos para que a gente pudesse ter esse entendimento melhor. Então,
a visão que a gente chama de Pai João, ela foi colhida no espaço, no tempo, e depois trazida até ao cérebro físico. Então, o que acontece? Os símbolos, eles começaram... o Apocalipse, como eu disse, ele é recheado de símbolos. Então, as revelações são sempre trazidas nessas linguagens simbólicas, né, alegóricas, para que possamos, então, ter a oportunidade de interpretar. Essa que é a grande maravilha do coisa. E, como eu disse, a linguagem simbólica ela é característica do povo daquela época. Os egípcios, os persas, os hindus, os chineses, todos eles usavam muitos símbolos. E o próprio Cristo também se utilizou de muitos símbolos durante a sua passagem conosco. Se a gente, por exemplo, Jesus usou símbolos como pão, pedra, rios, sementes, mar, né? Enfim, usava assim, por exemplo, numa linguagem muito simples, eu poderia dizer para você numa frase muito curta e num símbolo o que Jesus é para mim. Eu posso dizer para você, Jesus é a luz que ilumina a minha vida. Eu falando dessa forma, você já consegue ter uma definição muito melhor do que luz. É luz de quê? É melhor, é o que me compreende, é onde eu aceito. Sabe? Então, essa simbologia da luz que me ilumina, se eu disser também, Jesus é o rio que me conduz à minha perfeição. Você conhece o rio, o conduzir, você sabe que o rio passa por intempéries, mas vai chegar no mar. Enfim, você começa a trazer essa associação de símbolos. E no caso do Apocalipse, João usou outros símbolos, mas outros símbolos diferentes. Ele trouxe, por exemplo, o número 7, usou muito o número 7. E o número 7 também já era uma coisa que era usada nos evangelhos, lembra? O mundo criado em 7 dias, descanso no sábado, perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e várias passagens dentro do Evangelho. Do número 7 ele traz. E João usou muito o símbolo do número 7. E representava o que para aquele povo da época, o número 7? Então, esse é um estudo que alguns estudiosos fizeram e começaram a perceber já desde daquela época. Então, por exemplo, considerando naquela época o 7 já era considerado o número perfeito, onde tinha, por exemplo, a simbologia de 4 mais 3. Né, formando o 7. O 3 sendo associado ao sistema que ele chama o sistema ternário e o 4 o sistema quaternário. De uma certa forma, o 3 trazendo o que ele chamava daquela trindade, né, procura Deus, Espírito e Matéria, e o 4 trazendo como sendo os 4 pontos cardeais que a Terra tem, no 3 e 4. Então, é uma série de simbologia onde você consegue sair e falando. E cada vez que ele usava o 7, ou o 3, ou o 4, ele trazia sempre traz sempre essa alusão. Então, Pitágoras também considerava o número 7 como sendo o número perfeito e sagrado, onde expressava a perfeição do Criador. Olha que interessante, né? Então, é através do estudo da simbologia que você consegue, então, começar interpretando tudo isso. Então, o número 7, como eu disse, sempre teve no Evangelho também. E outro símbolo que João trouxe também, as estrelas. Né? Significando, dizendo assim, os anjos espirituais, aquilo que brilha, aquilo que traz, sabe, que está num ponto distante que nós praticamente não conseguimos alcançar, que são todos esses anjos. Ele trouxe também o número 9, também bastante, nós vamos ver bastante isso, o número 9, trazendo o significado de uma ascensão. Ele é maior do que o 7. E ele trouxe também o número 12, que também era muito comum naquela época em termos de simbologia, que são os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel e assim por diante, vários números de simbologias trazendo tudo isso. Ele trouxe também muitos símbolos como os insetos e aves, referenciando personagens e também seres humanos. Depois nós vamos ver mais na frente como é que ele faz isso. Ele trouxe também castiçais de ouro, referenciando os veículos de luzes que poderiam iluminar esse novo mundo. E veja, ele trouxe também a questão dos castiçais. Os castiçais, pode ver os castiçais geralmente ele tem 7 velas, né, ligadas neles. Isso. Então, novamente o número 7. E esses 7 eles estão ligados por uma única base, trazendo a consolidação dessas 7 luzes. Enfim, são simbologias que foram sendo estudadas ao longo do tempo, e a gente lendo o Apocalipse, a gente consegue então verificar tudo isso onde João trouxe toda essa simbologia, né?
Então, no capítulo 1, nos versículos que vão de 1 a 3, nós temos então aquela introdução do livro do Apocalipse, é o que João traz para a gente. E João faz então a dedicatória desse livro às igrejas da Ásia, como aquela saudação que ele tinha recebido para mandar. E João fala então, ainda nessa apresentação do livro, ele fala da visão que ele teve de Jesus na ilha de Patmos. E faz também a descrição arrebatadora do seu desdobramento, quando ele fala. E recebe em ordem, como eu disse, de redigir aquilo num livro e trazer para a gente. E nos versículos que vão de 13 a 16, João faz a descrição simbólica de Jesus. Foi a visão que ele teve, então, que ele disse que foi arrebatado. Ao redor do trono, ele fala que viu 24 tronos ocupados por 24 anciões, vestidos de branco e suas cabeças coroas de ouro. Traduzindo assim a situação espiritual daquelas 12 tribos que eram comandadas por todos aqueles anciões. Então, né? A gente pode fazer uma analogia dessa visão de João ali com aquela explicação que Emmanuel traz no A Caminho da Luz, que ele diz que há muitos co-criadores com Deus, sim, em que tem uma hierarquia no plano espiritual, que existem ministros. Exatamente. Cada um com a sua função, cada um. E ele, em algum momento mais para frente, ele também fala, no Apocalipse, João fala também um pouco sobre isso, sobre e sempre sobre isso, sobre a orientação de Deus, Jesus e esses outros espíritos que eram, digamos assim, trabalhadores, né, vamos dizer assim, do Cristo. Okay. Então ele viu também, ele conta no versículos que vão de 6 a 8, ele diz o seguinte, temos o seguinte revelado a João, isto é, revelado ao pós-João. Ele disse que o seguinte: ao redor do trono, ele viu 4 animais cheios de olhos, pela frente e por trás, que significavam os poderes espirituais, a visão ampla do futuro e do passado. Né? E João descreve que cada ser vivente tinha 6 asas. Coisas malucas, né? Que ele dizia. Então essas 6 asas, né, de cada ser vivente, de uma certa forma, simboliza a superioridade espiritual. Os anjos não têm asas, né? Então aqueles outros anjos, trazendo a simbologia do 7, cada um daqueles anjos tinham 7 asas, que eram como se fossem assim, anjos que tivessem atingido a perfeição. O livro dos 7 selos e também o selo do Cordeiro, que é Jesus. Essa parte é muito interessante. Então, o que acontece? Deus confere a Jesus, o Cordeiro, o traçar dos destinos da terra. Isso é trazido por João para todos nós. E João viu na mão do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, né? Por dentro e por fora, selado por 7 selos, né? Fechado com 7 selos, bem como um anjo que proclamava, dizendo em voz alta: quem é digno de abrir e desatar estes selos? Acho que agora que vem uma parte muito interessante daqui. E João chorou muito, pois o anjo não encontrava ninguém que pudesse abrir aqueles selos. Porém, um ancião disse, isso está no versículo 5, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Deus, que venceu e pode subir e desatar esses selos. E era o Cristo. Então João viu no meio do trono, no trono e dos 4 seres viventes, onde estavam então todos aqueles 24 anciãos. E João viu então o Cordeiro de Deus pegar o livro da destra daquele que estava sentado no trono, e todos prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias, harpas e salvas de ouro cheios de incenso, simbolizando as orações dos anjos que estavam naquele momento. E nesse capítulo 7, João vê então o Cordeiro abrir o primeiro selo. Ele vê o Cordeiro abrindo o primeiro selo. Aí ele viu abrir o primeiro selo e ouviu um dos 4 seres viventes dizer: vem e veja. E apareceu um cavalo branco, significando a pureza. E seu cavaleiro, que tinha um arco de luta, e foi-lhe dada a coroa, a autoridade moral, e saiu vitorioso para vencer o mundo. E no versículo 3 e 4, João viu então abrir o segundo selo. O segundo ser vivente dizia: vem e veja. E apareceu um cavalo vermelho,
simbolizando os instintos animalizados das criaturas humanas. Isso é narrado por João. E a seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, permitindo que os homens se matassem mutuamente. E também lhe foi dado uma espada, o poder de gerar guerras sangrentas. E nos versículos 5 e 6, João viu o cordeiro abrir o terceiro selo. E apareceu um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão, simbolizando todo o mercantilismo, toda a parte de negociação que existia no mundo. E nos versículos 7 e 8, João viu o cordeiro abrir o quarto selo, e apareceu um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. E lhe foi dada autoridade para usar a espada e matar a quarta parte da terra, através de guerras, fomes, pestes e feras da terra, simbolizando homens que semeiam a morte. O que parece que nesse momento não deve ser mera coincidência do que nós estamos vendo, né? No versículo 9 e 11, ao abrir o quinto selo, debaixo do altar saíram as almas dos que morreram por amor à palavra de Deus. A palavra de Deus. Todos aqueles que trabalharam pelo progresso da humanidade em todos os tempos. Então ele fala que nesse quinto selo, ao abrir debaixo do trono do Cristo, sairia todos aqueles que teriam, entre aspas, a oportunidade de ficar, né, neste novo céu e nessa nova terra. E o seu número ampliar-se-ia antes do fim, para que a luz divina pudesse brilhar para toda a humanidade. Então nós podemos ver, como eu disse, assim, como simbolismo, nesse quinto selo abrindo toda aquela, debaixo do trono daquele Deus que ele estava vendo, saía todos aqueles espíritos que iam se multiplicando cada vez mais, como se eles estivessem sendo protegidos por Deus e recebendo então a oportunidade desse novo céu e da nova terra. No versículos 12 a 17 nós temos o seguinte: quando o cordeiro abriu o sexto selo, João viu os flagelos da natureza e os sinais cósmicos, sol, luz, estrelas, ilhas, etc. Houve um grande terremoto. Não foi à toa, nem em vão, que Isaías escreveu, disse João, que a terra cambaleará feito um bêbado, pois o seu eixo da terra se verticalizaria. E, em consequência dessa verticalização, isso não é uma coisa que está, lógico, no Apocalipse, do verticalização, mas ele diz que a terra se bambolaria. Mas esse processo da verticalização é aquele que eu falei que acontece a cada 25 milhões de anos, onde a terra vem todos esses cataclismas, onde todo esse processo de reformulação ele é gerado, né? E diz João no versículo 12, o sol tornou-se negro como um saco de silício. E, enfim, no capítulo 7, João resume, informando-nos dos 4 grandes forças que estão agindo no mundo de forma concomitante, simultânea e atual. É quando João diz. A força do Evangelho, vencedora justamente com a força das guerras, do frio do mercantilismo, da fome, de todas essas, cada um daqueles cavalos vivendo cada um uma simbologia, vivendo simultaneamente, concomitantemente, dentro desses processos de febre, de peste, de vida, como reinou durante esse longo tempo. Então esse foi um tempo muito, muito intenso, esse período que nós estamos vivendo, foi um tempo muito intenso quando aquele cordeiro abriu todos aqueles selos, né? Do arrebatamento, que os evangélicos, né, protestantes, eles têm uma visão do arrebatamento como algo físico, que alguém vai estar conversando aqui, e aqueles que forem bons, que forem do Cristo, tiver a passagem direta para o céu, para o reino de Deus, eles vão estar conversando aqui, vai sumir, só vai ficar a roupa. E vai ser arrebatado materialmente mesmo, na hora, o espírito. Essa aproximação desse planeta que está aproximando-se da Terra e vai passar próximo, né? Não tão próximo a ponto de causar nenhum problema, né? Mas seria assim, o magnetismo dele ia levar junto consigo os espíritos que estão desencarnados próximo à Terra, aqueles que vibram numa vibração baixa, e seria essa limpeza? Esse na verdade seria o ponto mais alto do processo, como eu disse, de higienização do planeta. Sim, né? sim. Então, o que acontece? Provavelmente, isso aí é uma consideração minha, eu não vi em nenhum outro lugar, isso é uma consideração minha.
Porque do mesmo jeito que o Cristo é o dirigente planetário aqui do planeta Terra, onde trouxe também, permitiu vir os exilados de Capela para ajudar no desenvolvimento de todos os espíritos que estavam aqui, que estavam começando, que ainda eram muito rudes, e coisa, do mesmo jeito também, outro dirigente planetário, sob o comando de Deus, também está trazendo daqui, está levando daqui essas pessoas, ou arrebatando essas pessoas que já não têm mais condições, que já têm os seus processos intelectuais muito garantidos. Essas pessoas vivem hoje em plena tecnologia, têm conhecimento disso, de aviões, de coisas, tem tudo isso. Eles só não têm o conhecimento moral, o desenvolvimento moral. Então, mesmo levando as suas tendências de intelectualidade, eles conseguem ajudar no desenvolvimento de outros planetas. E foi assim que nós começamos inventando fogo, fomos inventando uma série de outras coisas, fomos inventando motor à explosão e assim por diante, como nós crescemos aqui no planeta. Então, esse é o grande arrebatamento, ficando aqui somente aqueles que já demonstram condições de viver num planeta melhor, né? Então, é dessa forma que eu digo que vai ser o grande expurgo, né? Hollywood, né? Os filmes usam muito isso, né? Vende muito, né? Essa questão do fim do mundo. Uhum. O espírita vê essa questão, o espiritismo vê a questão de fim do mundo de que maneira? Então, é justamente essa não vai ter um fim específico? Não. Esse fim não existe. Então, como o próprio Apocalipse traz, né, como definição, que é a revelação. É uma revelação. Ele está trazendo um processo todo que se daria. Lógico que se daria, e está sendo até agora um processo muito dolorido. E nós vamos ver ainda um pouco mais para frente quanto isso tem de sofrimento, e trouxe, ele previa de sofrimento até lá. Mas que para isso, isso tudo era em função de um novo céu, de uma nova terra, onde nós haveríamos de viver de uma forma melhor. É só o fim de um ciclo, então. É o fim de um ciclo. E onde nós teríamos a oportunidade de viver melhor. Mas isso, a nossa parte, seria fundamental, que é do crescimento, da evolução, do entendimento e assim por diante. Vamos ver algumas profecias do Velho Testamento que já de alguma forma já estavam acontecendo. Existia uma profecia no Antigo Testamento que dizia: quando os pássaros de aço deitarem ovos de fogo sobre a terra. Por que pássaros de ovos jogando ovos de fogo pela terra? A gente pode ver hoje os aviões, as guerras, tudo isso que nós vimos. Então, outra profecia que dizia: quando os homens dominarem os ares e cruzarem os fundos dos mares. E nós estamos vendo hoje. Os ares sendo totalmente dominados pelos homens e as terras. Então ele também dizia uma profecia que dizia: quando os mortos ressuscitarem. Então, a única coisa que nós podemos ver hoje é ver o seguinte: os mortos já estão ressuscitando. Nós estamos vendo pelo próprio conceito do Espiritismo, todos aqueles que ressurgindo e ressuscitando, né, ou renascendo a cada vez e renascendo melhor. Então, esse processo já está acontecendo. Então, nós vamos vendo essas criaturas, essas comunicações entre o plano espiritual e o plano material, tudo isso acontecendo. Então, os mortos já estão ressuscitando. Nós já temos a certeza de que esses mortos estão voltando e cada vez mais a interação entre esses dois planos está muito maior. Então, hoje existem muitos livros psicografados onde são os mortos que estão trazendo as suas experiências. Você está cansado de ver tantos e tantos livros, né? As cartas de Chico Xavier, mostrando que a morte não existe. Enfim, tantas e tantas coisas. Então, por exemplo, hoje tem muitos livros. Então, outra profecia também que dizia: quando descer o fogo dos céus e os homens do campo não conseguirem chegar às cidades e das cidades não conseguirem chegar aos campos. Quando hoje acontece como é que se diz, um vulcão explode, um terremoto ou até mesmo um tsunami, muitas vezes você consegue ter previsões de se refugiar em um lugar ou outro. Mas quando as bombas, né, principalmente aquelas bombas atômicas e todas essas bombas que destruíram tanta gente, o homem não tem alternativa mais de buscar uma salvação em qualquer outro ponto. Então, outra profecia que dizia nos Antigos Testamentos: quando os irmãos do sangue se matarem e as criaturas adorarem a besta. Nós estamos vendo tantas guerras, tantas religiões brigaram ao longo de séculos e séculos, adorando todo o ouro e assim por diante. Estamos vivendo hoje os tempos do Apocalipse? Olha, os tempos do Apocalipse nós já estamos passando há muitos séculos, né? Foi isso que a gente viu aqui.
O que nós estamos passando agora é justamente sobre essa parte onde o João trouxe como referência, daquelas taças sendo derramadas em cada canto, né, trazendo como se fossem as últimas chances de evolução que essas pessoas estão tendo. E vejam bem que, de alguma forma ou de outra, muitas pessoas conseguem evoluir em função de tudo isso. E muitas são aquelas que estão no processo de ajudar todas essas pessoas. E nós estamos vendo isso também no mundo de uma forma plena. Os bons ajudando os maus. O bem sempre vencendo o mal. E, no final, o mal, o mal recua e dando face ao bem, quando João diz então, que o mal finalmente vence o bem. Então, sabe, é exatamente isso. Nós estamos vivendo agora, como é que se diz, o apocalipse. O que nós estamos vivendo agora é essa fase final, pré-entrada do mundo, do novo céu e da nova terra que João trouxe para a gente. Nós já passamos, talvez pelo pior, nós já passamos. Talvez algumas pessoas no planeta ainda vão passar por situações. Mas todos aqueles que já despertaram, esses já estão, de uma certa forma, já mais protegidos. Perfeito, bem feito. Eu estava me recordando aqui de uma passagem, o Haroldo, analisando essa questão da transição planetária, tudo, ele fala assim, ó, tudo na Terra é natural. Então, assim, a mudança de estação, a gente sabe mais ou menos o período que inicia, mas não dá para cravar certamente o minuto exato. Ó, começou aqui a primavera. Quando vai anoitecer, é de modo gradativo, né? Que vem a noite e o sol se vai. Essa transição, eu vejo que é assim também, né? A transição planetária, isso vai acontecendo, não é num período curto que tudo acontece de uma vez. Vem acontecendo e um período mais turbulento, depois vai saindo sem que a gente nem perceba onde começa e onde termina, né? Então, justamente esses grandes ciclos que a gente trouxe, que o Hiparco de Alexandria trouxe, né? Dizendo que serão 25.700 anos de um ciclo total, onde a cada 2.000 anos eles iam mudando e a gente não sabe exatamente quando que muda, quando que não muda. Houve outras transições na Terra já, né? Sim, já. Como eu te falei, os dinossaurinhos que estavam tudo lá em cima, comendo folhinhas aqui, né, e vivendo sobre a Terra, saltitantes, de repente, por algum motivo, eles foram parar a 2.000, 3.000 metros de distância no fundo da Terra. Como que foi isso? Isso não foi feito assim, sabe? Não, agora vamos cavar um buraquinho aqui e vamos para lá. Não. Aconteceram outros cataclismos. E provavelmente isso o Apocalipse não nos diz, ou pelo menos não nos dá a entender, que esse mesmo tipo de coisa venha a ocorrer, porque não faz mais sentido para a gente. Sim. Essa necessidade disso. Porque agora o nosso desenvolvimento ele é mais moral do que material. Nós temos a tecnologia, e tudo está caminhando para quê? Para que todo conhecimento seja preservado. Pode ver, eles podem destruir toda a Terra hoje, mas o conhecimento ele vai ficar preservado. Todas as descobertas não vão ficar preservadas, todo o conhecimento está preservado. Todos os habitantes que poderiam aprender ou conhecer, eles têm preservado junto consigo esse conhecimento. Ou pelo menos os grupos espirituais têm todo esse conhecimento hoje já na Terra. Mesmo que houvesse um cataclismo, ou mesmo essas pessoas que são renitentes, ele tem esse conhecimento e esse conhecimento eles levarão com certeza para outros planetas. Esses entes queridos que agora estão habitando o mundo espiritual, eles também sentem saudade de nós? Olha, eu acredito que eles sintam saudade do mesmo jeito também que a gente sente. Mas como eles estão a partir do momento que retorna à pátria espiritual, né, é uma coisa também estranha que a gente tem que entender. O espírito, quando ele está aqui encarnado, ele passa por um processo de dor, um processo de doença, ou alguma coisa, e depois que vem a retornar à pátria espiritual, a retomada dele de coisa não é imediata. Ele passa por um hospital, no plano espiritual, ele vai fazendo todo o processo, e durante um bom tempo, ele passa também totalmente alheio àquilo que está acontecendo, sem saber o que aconteceu com ele. Nós é que ficamos aqui, de uma certa forma, ficamos saudosos. Em algum momento, quando ele despertar, ele vai começar a ver novas coisas, nova situação, ele vai entender que realmente morreu, que está alguma coisa. Talvez ele nem pense tanto nesse momento, talvez na gente, como nós estamos pensando nele. Mas uma coisa que eu recomendo, e sempre falo isso em muitas oportunidades que eu tenho, nunca tenha o sentimento de saudade daquele sentimento de perda. Né? Tenha o sentimento de saudade vendo os bons momentos e vibrando. A cada vez que lembrar, vibra com amor e com carinho, porque isso sim vai atingir ele.
Com gratidão, não com revolta, né? Não, nem com... A revolta não pode caber nesses momentos. O que tem que acontecer é a gente vibrar de uma forma amorosa para essas pessoas e sempre que sentir uma saudade, vibrar, faz uma prece, vibra, porque com certeza esse sentimento, com certeza vai ser refletido para ele ou vai ser conduzido até ele. Perfeito, perfeito. Assim, ó, tem como saber se eu vou ser um desses arrebatados? Olha, Gabriel, não? É. Gabriel, olha, uma coisa eu posso te garantir, né? Só de você já estar aqui, né? Participando com a gente, interessado, vendo isso, vendo essa pequena explicação que foi passada aqui com relação ao Apocalipse, e você tendo agora consciência de já estar aqui junto com a gente participando, é porque você já está num processo bem mais adiantado do que muitos outros. De querer se melhorar, né? De querer se melhorar. E provavelmente, como nada é por acaso, nós estamos vendo agora que a responsabilidade é nossa. Não dependemos mais de ninguém. Se outras pessoas não quiserem seguir o nosso exemplo, nós não podemos martirizar aquela pessoa ou arrastá-las junto com a gente. Do mesmo jeito que, com certeza, o Gabriel não está sendo arrastado para nada dentro do Espiritismo. Está indo pelo amor, está indo pela convicção, está indo pela esperança de um mundo melhor, está esperando pela esperança de viver mais feliz e melhor. Então, acho que esse é o processo. Então, isso é que dá a condição para a gente de saber para onde vai. É como as tendências que eu falei das vidas passadas, né? Onde eu consigo idealizar o que eu fui. Perfeito.